Você já se deparou com uma orquídea nessa situação aqui? Olha só o estado dessa folha. O que você faria nessa situação aqui? Você buscaria entregar para elas um fungicida? Que tipo de ação você tomaria se você se deparasse com orquídeas nesse tom de folha? Nós vamos falar sobre todas as situações pelas quais hoje a gente vê amarelamento nas nossas folhas. E a gente vai tentar fazer você entender como que essas coisas acontecem, por que elas acontecem, quais as principais causas e, claro, como a gente pode corrigir esse tipo de problema. Bom, se você não me conhece, meu nome é Fábio Buquilho, te convido a ficar nesse vídeo comigo e descobrir todos os amarelamentos dessas orquídeas, o porquê eles acontecem e quais as providências que você pode estar tomando. Só peço gentilmente que você se inscreva e deixe o seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho, enquanto a gente ajuda você a cultivar as suas orquídeas. Bora para o vídeo de hoje. O amarelamento das orquídeas pode acontecer por diversas razões. As principais delas são relacionadas a alguns que a gente vai apresentar aqui hoje. Excesso de iluminação, vá anotando tudo aí, tá? Então, amarelamento de folhas de orquídea, até de pseudobulbos de orquídeas, elas podem ocorrer por excesso de iluminação, elas podem acontecer por uma normalidade de determinadas espécies, caso dessa planta aqui, eu já vou explicar. Ela pode acontecer devido à falta de nutrientes. Então, quando nós temos uma deficiência na nutrição da planta, pode acontecer amarelamento. Amarelamento também pode ser proveniente de falta de raiz. Você pode ter orquídeas que estão amarelando por falta de raiz. Você pode ter amarelamento por orquídeas que estão sendo atacadas por pragas. Todas essas são situações que fazem com que as suas orquídeas tenham folhas que fiquem amareladas no seu orquidário, tá? Para a gente começar a ilustrar isso aqui, uma das mais comuns são aqueles amarelamentos que, por conta também desse amarelamento, você também tem um enrugamento de folha, tá? Nem sempre acontece um enrugamento, você começa a perceber um amarelamento do tom da folha da sua orquídea, que deixa de ter aquele tom de um verde alface para ter um tom mais amarelado. Você consegue também perceber mais facilmente quando cria-se esse aspecto aqui, esse aspecto de enrugamento, tá? Então preste bem atenção nesse tipo de situação. Quando você tem o amarelamento unido a um enrugamento de folha. O que isso pode ser? Bom, isso aqui é um vaso, gente, que está solto aqui, porque eu fui perceber há pouco aqui no meu orquidário que eu tenho gato aqui em casa, né? E que esse vaso estava caído ali debaixo da minha bancada. Como ele estava caído, ele está completamente, ele acabou não enraizando, a planta ficou caída lá, não sei nem há quanto tempo isso aconteceu, porque eu só pude observar isso hoje. Mas perceba que a planta não tem raiz. Uma vez que essa planta está sem raízes, o que vai acontecer? A planta, por natureza, da parte traseira dela, ela vai jogando todos os seus nutrientes, né, toda a sua fonte energética para a frente. É um ciclo natural de vida da orquídea, principalmente quando elas estão sem raízes. Com isso, ela vai perdendo toda a sua beleza de folha, porque ela está jogando toda a água e nutriente para que a brotação nova possa acontecer. Então, uma das causas que você vai ter, inclusive pior do que essa, né, essa está no estágio ainda bem inicial, mas você pode ter um amarelamento que, quando você puxa do vaso, está assim, ó, uma orquídea sem raízes. Inclusive ela está bem escura aqui, porque ela estava inclusive no chão, próximo ali de umidade, etc. Então você vê aqui que é uma orquídea que está completamente sem raízes, judiada. Sem raízes, então, ela está fazendo a utilização do que ela tem armazenados em seus pseudobulbos, tá? Essa é uma das características que gostaria de chamar a sua atenção para que você observe no seu orquidário. Sempre que você perceber sinais de enrugamento com amarelamento, procure observar se a sua orquídea está enraizada, tá? Às vezes os sinais, aqui no meu caso, foi porque o vaso caiu. No seu caso, aí pode ser porque a planta não se adaptou ao tipo de substrato. Então as ações que você deve ter, talvez seja colocar num tronquinho, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, para orquídea sem raiz, coloque num tronquinho. E às vezes, pessoal, a planta nem está no incentivo do enraizamento, mas por instinto de vida, ela busca enraizar, tá? O instinto de vida da orquídea será sempre de buscar enraizamento para que ela possa perpetuar a vida dela, né?
Uma outra coisa que acontece, quando ela não consegue o enraizamento, por vezes essas orquídeas florescem. Não porque estão em condições boas ou porque elas estão lindas, bem cultivadas. Às vezes a floração é justamente para que ela se perpetua viva, né? Ou seja, ela está emitindo todo o restinho de energia dela para fazer a orquídea florescer, como consequência ter a oportunidade de ter um inseto polinizador que vá entrar nela, pegar ali a polínia para continuar levando a vida dela, para que a vida dela seja próspera. Tá? Então essa também é uma das coisas que acontece no ciclo natural de vida das nossas orquídeas. Aí nós temos também uma situação que é como essa daqui, ó, né? E todas essas situações pelas quais eu estou frisando aqui, é para que você realmente tenha conhecimento, né? Embasado sempre no conhecimento, evita que você passe por situações desnecessárias. Por exemplo, ao ver uma planta como essa aqui, muitos iniciantes correriam: ai meu Deus, a minha planta está com fungos. Uma folha completamente feia, uma folha que, né, perdeu todo o seu vigor, tá cheio de lesões, né? E por que eu permiti que isso acontecesse? Porque de fato isso aqui é uma coisa muito natural nessa planta que é uma licaste, tá? Algumas orquídeas você vai conhecer, que você, quando conhecer, você vai perceber, veja o pseudobulbo lindo dessa planta, né? E o vegetativo dela, a forma dela viver é assim. Ela produz folhas bonitas, a folha ficou linda quando ela estava no vigor, só que agora ela vai soltar essas folhas. Essas folhas, por naturalidade, vão cair, vão secar e vão cair. Esse tipo de orquídea é conhecida como caducifólia, que são aquelas que caducam as suas folhas. E isso é extremamente normal. Aqui nós não estamos enfrentando nenhum tipo de problema. Aqui nós não precisamos fazer nenhum tipo de correção, nenhum tipo de corte na folha, e nem se preocupar com a questão de fungo, porque essa é o ciclo de vida desse tipo de gênero e espécie, tá? Então aqui, ó, naturalmente, ó, ela cai, ela solta suas folhas e cai. A outra caiu mais fácil, que essa aqui ainda está secando, mas vai cair e ela vai ficar exatamente assim, ó. E acredite, a floração dela vai acontecer justamente dessa forma. Ela vai parecer que, né, aqui tá a planta, sei lá, né, morreu, aconteceu alguma coisa com ela. E é dessa forma que ela vai emitir uma haste floral, ela floresce, a licaste ela vai trazer umas florzinhas, essa caso aqui, né, vai trazer umas florzinhas amarelinhas, muito bonitinha. E depois disso, depois da floração, vem um novo pseudobulbo, traz duas folhonas bonitas, que vão chegar no estágio que você viu aqui nesse vídeo. Então, caso que você esteja vendo uma planta que tenha nessa condição, procura saber se de repente o gênero e a espécie não faz parte dessa família, né, caducifólia, que acaba soltando as suas folhas por natureza, é a forma de vida delas, né? A gente vê isso acontecer com algumas dendróbiums, né? Existem também algumas catacétons, a maioria das catacétons, que produz um vegetal muito bonito, e depois as folhas amarelam, secam e caem, ficando apenas o toquinho, né? Então essa é uma condição de caducifólia, tá? Isso também não é um problema. Então agora você já sabe como lidar quando o problema for esse. Nós temos uma outra situação que é a do amarelamento por incidência de luz, excesso de iluminação. Quando essa planta está exposta a muita luz, né? Ela está sofrendo com estresse de sol. Normalmente o que acontece é isso aqui. Você tem um amarelamento que acaba sendo meio que completo, né? Não está dando para ver muito bem nessa planta. Nós percebemos bom enraizamento. A planta com seus pseudobulbos novos estão gordinhos, né? Mas nós temos uma questão aqui de folhas, de pseudobulbos amarelados. E isso daqui foi por conta dessa planta não ter se adaptado a essa questão de luz, na qual, quando o meu orquidário caiu, eu adequei a muitas dessas plantas, né? E fiz isso num período de verão. E quando a gente vai fazer essas alterações, principalmente de luz no nosso orquidário, a minha recomendação fica para que você faça sempre essas alterações. Você pode fazer em qualquer época do ano, né? Mas a minha recomendação é que você faça essa alteração no período de outono e inverno. Porque nós temos um sol mais brando, né? Um sol que, embora ele possa iluminar bem o seu orquidário, ele não tem aquela excessividade de calor e se UV em cima do nosso orquidário de maneira que a gente possa estressar a planta. Já no período de primavera e verão, o calor já atrapalha em alguma coisa e o sol tem uma incidência muito forte.
Com isso, a gente pode ter as questões desse amarelamento. E esse amarelamento ele não vai vir forrado com mais nada que não seja mudança de coloração, de tom, de pseudobulbo e de folha. E assim a gente consegue perceber, fazendo outras avaliações, ela tem raiz, então não é falta de enraizamento. O pseudobulbo novo está verdinho, a folha da frente da planta está verdinha, o que significa mesmo é que tudo que aconteceu aqui foi excesso de iluminação para esse resto do vegetativo dela, que estava sobre uma condição de luz muito grande. E nesse caso a correção é apenas abaixar a planta, né, colocar um tom um pouco menor de iluminação, para que os próximos vegetativos dela venham num tom de cor que vá se equilibrando novamente, tá bom? Bora lá, porque a gente vai falar agora sobre uma outra questão que causa amarelamento, falta de nutriente. Vamos lá. Essa planta aqui, ó, é uma Cattleya valkyriana, que ela estava sendo cultivada, está aqui do lado de fora do meu orquidário, nesse pé de limão meu aqui. E aqui eu faço as adubações e por vezes, nenhuma, nem duas, nem três, eu esqueço de adubar as plantas que estão aqui, gente. E eu percebi aqui que essa planta ficou esquecida, uma falha minha. E é bom porque nesse caso eu posso explicar para você o que vem a ser também um amarelamento por falta de nutrientes, por falta da adubação. Então, normalmente o que vai acontecer é isso aqui, ó. Nós temos um vegetativo de frente muito bonito, pseudobulbos novos, desenvolvimento, né, que a planta está mostrando que a planta está ativa, enraizamento é bom, mas por que ela está amarelando dessa parte para trás? Por que esse amarelamento aqui está acontecendo, né? As folhas do meu pé de limão. Esse amarelamento que você está vendo dessa parte traseira é justamente todo o armazenamento que durante o processo de vida dessa planta, ela foi armazenando aqui a água e os nutrientes. O que acaba acontecendo aqui é que, por a falta de um nutriente, a planta vai fazendo a emissão de novas frentes, né, desses brotos novos, e ela faz o que quando ela não tem o nutriente? Ela pega todos os nutrientes dessa parte traseira, né, desse miolo, que pode ser entre a final dela, a traseira mesmo, e até o centro, né, como foi o caso dessa planta aqui, que está amarelando até o centro dela aqui. Ou seja, ela está fazendo o ciclo natural dela, que é jogar todos os nutrientes e toda a fonte de energia para uma nova brotação vir bonita e repleta de nutrientes e com água, né? Então, como que a gente corrige esse tipo de problema aqui? Acertando as adubações em casa, né? Então também tem um vídeo muito especial sobre adubação, que eu já coloquei no ar aí para que você entenda os conceitos da adubação, para que você faça as escolhas dos melhores adubos para as suas plantas, o cultivo delas, tá? Desde os orgânicos, organomineral e inorgânico, para que você faça as adubações das suas plantas. Então, amarelamento por causa de nutrientes também acontece com as nossas orquídeas. Aqui nós vamos ter agora uma situação de amarelamento por conta de um sério problema. Essa planta aqui foi acometida por fungo, né? A canela negra. Bom, observe bem que essa planta está toda contaminada, tá? A parte que brotou dessa planta, certo? Que foi essa da frente aqui, já tem a sua folha amarelada. Dá para ver o amarelamento dessa folha, certo? E esse amarelamento aqui, é óbvio, né? Quando você tem o critério do que você está enxergando aqui, você sabe que se trata de um problema. Aqui, a gente poderia recuperar essa planta, tá? Existe o corte que você pode fazer, por exemplo, para tirar essa parte contaminada, separando essa parte que ainda não aparenta nenhum tipo de contaminação. O que não significa que a gente vai conseguir salvar, porque muito provavelmente, né, isso já esteja sobre as condições de raiz e tal, eu não desinvasei essa planta ainda, mas essa é uma situação extrema, onde a gente percebe que o problema aqui foi fungo, e aqui a gente está com essa característica de entender que esse amarelamento não é nenhuma outra coisa que não seja justamente o fato dessa planta estar com fungos, tá? Uma outra coisa que também acontece da gente ver amarelamento é um dos fungos mais comuns da gente ter dentro do nosso orquidário. Esse enche bastante o nosso saco, né? Atrapalha bastante o nosso cultivo, deixa as folhas das nossas orquídeas bem feias também, que é a antracnose. As principais plantas mais atacadas, né, aquelas que a gente mais vê, são aquelas que têm orquídeas que possuem folhas mais finas. Caso, por exemplo, de algumas oncidiums e de muitas paphiopedilums também, né? Caso dessa daqui, que eu estou mostrando para vocês, que possui um amarelamento que começa no ponto mais alto da folha e vai descendo, causando um amarelamento por completo.
E existindo até alguns casos que esse amarelamento vem com aquelas manchas de ferrugem, conhecido como fungo de ferrugem. E esse também é um aspecto problemático, porque daí nós estamos tratando sim de problemas com plantas com fungos, tá? Então essa também é uma das coisas que pode acontecer quando se fala de amarelamento. Mais fácil será você pegar no estágio inicial, onde você corta 2 dedos para baixo desse problema, eliminando inclusive a utilização de fungicidas. Se isso estiver no seu orquidário de um modo geral, muitas plantas, aí eu aconselho mesmo a utilização de um fungicida, utilizando sempre um profissional para fazer as aplicações para vocês. Olha, bastante atenção. Para um amarelamento meio que sem causa, imagine que você observa a planta, vê que ela está amarelando, e você não observou assim nada muito grotesco. Você percebe que tem raiz, você percebe que a luz não é excessiva, ela não se trata de uma caducifólia. Então, o que você pode imaginar que esteja acontecendo com isso, com essa planta? Ataque de caramujo, tá? Caramujo, aqueles caracolzinhos, lesmas, podem estar atacando diretamente a raiz da sua orquídea, onde os teus olhos podem ver aquelas raízes mais bonitas, mas dentro do seu substrato você tem uma condição de ataque de lesmas e caramujos ali, que pode estar realmente atrapalhando as suas orquídeas a desenvolver raiz. Para você ter certeza desse problema, o que eu recomendo é que você encha um balde de água e mergulhe por aproximadamente de 5 a 10 minutos a sua orquídea completamente sobre a imersão desse balde com água. Você vai perceber que se for caramujos ou lesmas, que esses caramujos eles vão vir até a superfície, né? Então eles vão boiar ali depois de 5 minutos, fazendo você entender que talvez seja a hora, momento de um replante para um novo substrato, ou até mesmo a correção utilizando lesmicida no seu orquidário, para que você possa controlar esse tipo de praga, que certamente vai avisar também através das folhas que vão começar a amarelar, mesmo que em condições ideais de cultivo, como disse. Então tem que ficar muito atento. E essa é uma técnica que você pode usar para descobrir se são essas danadinhas que estão atrapalhando o seu cultivo. E por fim, o último amarelamento que pode acontecer é o ciclo natural de vida da sua orquídea, porque as partes traseiras delas não vivem para sempre, mesmo que em condições ideais de nutrientes, iluminação e bom cultivo. Vai ser natural que a parte traseira da orquídea, por natureza, venha distribuindo mais fontes de nutrientes para a base da frente, ocorrendo aquele amarelamento comum, secar os seus pseudobulbos e folha, né? A folha vem primeiro, ela seca, cai, o pseudobulbo depois amarela, seca, engrunha, e isso é também muitíssimo natural de acontecer com as orquídeas, tá? Então esses são os amarelamentos que a gente mais tem dentro do nosso orquidário, e aqui ficou todos eles explicados para que você, dentro dessas condições, possa entender o que fazer e o porquê isso está acontecendo com as suas plantas. Essas foram todas as informações sobre questões de amarelamento, as principais pelo menos foram citadas aqui, e eu espero muito ter ajudado vocês. Se isso aconteceu, meu muito obrigado, que você possa me ajudar simplesmente deixando o seu like, compartilhando esse vídeo, sendo um amigo da gente, se inscrevendo aqui no canal, marcando um encontro com a gente no próximo vídeo. Aqui na telinha está aparecendo mais vídeos relacionados aos conteúdos do canal para que você continue aprendendo sobre as questões das orquídeas. A gente se vê no próximo vídeo, eu espero por cada um de vocês um super beijo e até lá. Tchau!